Depois aqui temos o menu de movimentos, então aqui é onde que o usuário vai começar propriamente a movimentar a documentação. Então a principal utilização do módulo protocolo é gerar um documento que comprove ou que mostre que tipo de documentos entraram ou que saíram no escritório. Então, de forma geral, aqui a rotina de protocolos, ela permite fazer o quê? A primeira rotina aqui, que é protocolo, o usuário pode consultar e cadastrar manualmente protocolos. Então, basicamente, essa rotina aqui, ela vai ter dados que identificam o número de protocolo, a empresa, data, observações, como foi entregue e se é um documento, um protocolo de saída ou de entrada no escritório de documentação. E na parte de baixo tem a descrição, então onde o usuário vai colocar de forma mais minuciosa o que contém aquele protocolo. Então, daqui a pouco, determinada empresa chegou no escritório com um malote de documentos, que é o que geralmente acontece. Nesse malote tem N tipos de documentos. Então, pela sistemática tradicional, o usuário criaria um registro aqui, um protocolo de entrada de documentos, e na parte de baixo iria especificar o que contém esse protocolo. Então, lá vai ter notas de entrada, notas de saída, notas de despesa e assim sucessivamente. Então, vai relatar na parte aqui de baixo tudo o que contém dentro desse protocolo de entrada, no caso. E quando fizer um protocolo de saída, geralmente é para a documentação que o escritório produziu, que o usuário da empresa solicitou. Um balancete, um balanço patrimonial, um relatório de faturamento, as guias de recolhimentos de tributos. Então, hoje, muito se envia pela internet, dificilmente se entrega em mãos, mas ainda temos clientes que preferem a entrega em mãos. Então, o usuário sempre vai configurar como que foi a entrega, se foi pela internet, entrega em mãos ou o próprio cliente veio retirar no escritório. E na parte das descrições aqui embaixo vai relatar tudo que foi entregue naquele protocolo para o usuário da empresa. Então aqui dá para fazer tanto manual quanto consultar depois de criados os protocolos, nessa primeira rotina. Depois temos rotinas aqui para geração automática dos protocolos e baixa dos protocolos. Então a baixa é o processo de você encerrar aquele protocolo. Ele continua registrado no sistema, você faz a baixa dele, registrando quem que recebeu ou quem que entregou a documentação, data e horários. E o processo de geração de protocolo, então, busca ativamente os impostos calculados nas empresas, sejam eles federais, estaduais, municipais, ou na parte da folha de pagamento, guias de sindicato, de INSS, FGTS, a própria folha de pagamento, rescisões, férias e da parte do financeiro do escritório, as notas e boletos. Então, tudo isso o módulo protocolo consegue buscar, se tiver cadastrado, relatar para o usuário e ele escolhe o que deseja criar dentro do protocolo. Então, pode criar um protocolo para cada tipo de documento separado ou por esfera aqui de tipo de documento também, deixando mais separados as informações. Ou se quiser criar em lote também para todo tipo de informação que tiver em determinada competência, também pode fazer. Então, basicamente, aqui o usuário vai fazer o seguinte: ele vai informar a data inicial da competência. Então, coloquei aqui o mês de janeiro de 2020. Vai selecionar se é período de apuração ou de vencimento. Gerar, então, o protocolo único ou dividido em tipos. Então, o ideal é dividido em tipos para não misturar muito. E cada tipo é uma dessas checkbox abaixo. Então, mesmo que o usuário marcar todas aqui, no momento de gerar, ele vai gerar um protocolo para os federais, um para os estaduais, um para os municipais. Ou se o usuário deixar em protocolo único, então sai tudo isso aqui misturado num protocolo só. Decisão de usuário também aqui. A parte da folha, então, você vai trazer um protocolo totalizando todas as folhas ou detalhando um por um os valores de cada funcionário, inclusive com o nome. E se o usuário deseja que essa rotina liste todos os documentos que tem protocolo ou não tem, ou só os que estão sem protocolo. Então aqui o ideal é gerar os que estão sem protocolo, porque os que já têm protocolo, o sistema não vai permitir você gerar de novo, porque já foi gerado. Tem o filtro de empresa também. Então aqui vai ter uma situação. Se o usuário informar uma empresa aqui que pode até ter tributos cadastrados, por exemplo, apurados,
mas a empresa não estiver cadastrada no protocolo, vai apresentar esse tipo de mensagem aqui, ó, que a empresa não está, que a filial não está configurada. Então, qual a solução para isso? Simplesmente o usuário vem aqui no cadastro da configurações da filial e configura a empresa. Então, no exemplo que eu estava em tela aqui, eu usei a empresa número 3 nos parâmetros. Empresa 3, filial 1, ela não está configurada, então eu preciso meramente configurar ela. Crio um cadastro novo, empresa 3, filial 1, grupo de tipo de documentos, forma de entrega e endereço de entrega. Configurou a empresa, pode voltar na rotina aqui de geração e executa novamente, o sistema vai buscar. Então você tem cálculo de tributos para gerar os protocolos e já trouxe ali a informação. Então o processo é bem simples, o principal tipo de erro que acontece na geração, por essa rotina automática, é essa questão da empresa não estar configurada. Então, sim, para que todas as empresas do escritório possam vir a utilizar o protocolo, precisa cadastrar uma por uma aqui na configuração da filial. Então, nessa base de exemplo aqui já tem 15 empresas cadastradas. Então, tem que ir cadastrando uma por uma aqui, porque cada uma vai ter uma configuração diferente na questão das entregas e documentação. Voltando aqui na rotina de geração automática dos protocolos, então o usuário vai informar a empresa e filial e vai buscar. E o sistema, dentro da competência que o usuário fez o filtro, dentro dos demais campos de filtragem, o sistema vai relatar tudo que foi buscado no módulo fiscal e em outros módulos para gerar protocolos. Então aqui, sempre observar as mensagens que o sistema apresenta. Então aqui, detalhando um pouco mais as mensagens, podemos ver aqui que deu 5 débitos federais e um municipal que foram encontrados. Então, o sistema ele sempre vai separar aqui em uma linha para cada esfera. Então, aqui no caso encontrou federais e municipais. Então, uma linha para os federais e outra linha aqui é para os municipais. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar essas informações aqui. Cada linha dessas é um imposto calculado, que seria uma guia de imposto a recolher, no caso. Eu vou marcar através do botão aqui na barra de ferramentas ou clicando 2 vezes também sobre a linha, ela vai ficar em verde, então indicando que ela está em processo de edição ou de salvamento, e depois o usuário vai salvar. No momento que gravar, o sistema vai criar o protocolo. Então, todas essas informações aqui, empresa, datas, vencimento, valores, tudo isso vai ser alimentado aqui na tela protocolo. Então, vai vir para cá a informação já vinculado aqui nome da empresa, data do protocolo, as formas de entrega, se ele é de saída ou de entrada, e na parte de baixo já vai vir o detalhamento do documento que é. Então eu vou demonstrar para vocês como funciona na prática isso. Então eu vou gerar o protocolo aqui da guia de recolhimento do ISS. Então aqui temos a esfera, que é tributos municipais, débitos municipais no caso, a descrição que vai aparecer lá no protocolo. Então, essa descrição aqui, ó, ela é totalmente configurável pelo usuário. Se o usuário não tiver configuração, vai aparecer em branco ou vai aparecer uma descrição genérica. Então, isso na hora de imprimir o protocolo, talvez não fica muito apresentável para o usuário, porque o usuário não vai saber do que se trata. Então, é bem interessante que o usuário configure essas descrições antes de imprimir o protocolo, porque depois que ele está gerado, o usuário não consegue mais cancelar protocolo, não tem cancelamento de protocolo ou exclusão aqui no módulo protocolo. Então, se o usuário não quiser ter que intervir no SQL, e não é esse o intuito, né? O ideal seria instruir o usuário para que ele faça o cadastro correto da primeira vez, faz bem feito da primeira vez. Então, como que eu configuro essas na linha? Ela vai ficar pintada em verde, significando que ela está em processo de edição ou de criação do protocolo, e daí o usuário pode salvar aqui. Se o usuário não quiser exibir todas essas linhas aqui na tela, não tem problema, ele pode, na hora dos filtros aqui no início, ele pode filtrar somente pela esfera que ele quiser. Então, no caso aqui dos municipais, eu poderia gerar assim, ó, e sairia só dos municipais. Então, 2 cliques na linha e pode salvar aqui em cima. Então o processo é bem simples e o sistema vai relatar aqui embaixo que foi criado o protocolo número 2, foi gerado com sucesso na empresa número 8 e o nome da empresa.
e a descrição aqui que vai sair no protocolo. Então agora, se nós voltarmos aqui na rotina movimentos, protocolos, protocolo, então vai ter aqui o protocolo de número 2 que foi registrado. Empresa 8 e filial 1, a data de registro, que é hoje, a observação, como foi entregue, então isso aqui está configurado lá no cadastro da empresa número 8, que é a entrega em mãos da documentação e é de saída. E na descrição aqui embaixo vai aquela descrição que foi configurada e todas aquelas demais informações. Então, feito esse protocolo aqui, vai ser impresso, entregue para o cliente e o cliente vai assinar, então comprovando que recebeu a documentação. Para gerar esse protocolo de mais um, vou gerar agora dos federais. Então, aqui dos federais é o seguinte, essa empresa aqui, na competência de janeiro de 2020, existem 5. E o sistema localizou aqui o seguinte, ó, todos da competência de janeiro de 2020, alguns com vencimento em fevereiro, alguns com vencimento em abril, valores, códigos dos impostos, a origem e a descrição veio só a competência aqui. Então, aqui temos uma falha de configuração. Então, quando acontecer isso, o que o usuário precisa fazer? Vai conferir em 2 locais. Vai conferir aqui na configuração dos tipos de protocolo, observando a esfera. Então, nesse caso aqui, o tipo é débitos federais. Então, eu seleciono aqui a opção que corresponde aos débitos federais e verifico como está a configuração. Então, vemos aqui que a configuração está adequada. Vai buscar o campo descrição protocolo e vai buscar a competência. E atualmente só está aparecendo a competência. Então, significa que no cadastro dos impostos, de todos eles aqui, não tem o campo descrição protocolo configurado. Então, a gente vai pegar um por um e resolver a questão da descrição. Então, o primeiro imposto aqui, código 2991-1, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, aqui no fiscal, selecionamos o código do imposto e variação 29911 e o campo aqui da descrição do protocolo está em branco. Então, basicamente, o usuário vai ter que preencher aqui. Então, preenche a descrição, salva. Quando voltar aqui e executar de novo no protocolo, já vai trazer a descrição. E a competência também conforme está configurada. Então, a forma de solução é essa, é 2 pontos, né? Cadastro de imposto e configuração do tipo de documento. E assim sucessivamente para os demais. Então, 2089.1 é imposto de renda. Também não tem a descrição. O próximo é o 23721. O próximo é imposto de renda retido na fonte, 17082. E o último aqui é o IPI, 51231. Configuradas as descrições, então podemos voltar aqui no protocolo, executar novamente e vai vir todas as descrições dos impostos aí do jeito que fica mais apresentável. Então, desse momento aqui, o usuário vai marcar todos os que ele deseja aqui criar dentro do mesmo protocolo,
vai ter que ficar todos eles com a fonte em verde, então, caso contrário, só os que forem marcados o sistema vai gerar. Salva. Então agora já foi gerado aqui o protocolo número 3, então é sempre em ordem sequencial, independente da empresa. Protocolo 3 e as descrições. E quando voltamos aqui, no menu Movimentos, Protocolos, Protocolo, então vai ter o protocolo criado aqui, o número 3, a empresa, período, observações, como foi entregue, se é de entrada ou de saída, e todas as descrições do que contém o protocolo. E depois, para impressão, nessa